Finalmente a fase 4 acabou. Finalmente! E até que acabou bem. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo e dessa vez para falar sobre Pantera Negra Wakanda para Sempre, o último filme da fase 4 e que sinceramente me surpreendeu bastante. Por mais que eu já estivesse com uma dose leve de hype por conta do primeiro trailer principalmente, que sendo bem honesto, só aquele trailer pra mim já era melhor do que tudo que a Marvel lançou no decorrer desse ano inteiro, mas que ainda assim eu tava ali com os meus certos receios, eu tava com os pés atrás porque eu não tinha tanta confiança assim que a Marvel ia acertar com esse filme. Não apenas pela questão do Pantera Negra em si, né, o Chadwick Boseman, né, que é o ator que fazia o T'Challa, ter falecido alguns anos atrás e isso causou uma mudança até meio que repentina nos planos da Marvel, né, no roteiro do filme como um todo. Mas também tem o fato que a Marvel não tá acertando muitas coisas que ela tá fazendo e muita coisa que ela tá errando nas obras recentes, a gente viu elementos ali nos trailers. Em principal, essa questão que a Marvel tá tendo de querer fazer muita coisa, mas sim, muita coisa, colocar muitos elementos, apresentar muitos personagens, colocar diversos conceitos nos seus filmes, nas suas séries. E assim, o filme ou a série que tá apresentando todo esse monte de coisa, não consegue acertar em uma sequer. Eles querem apresentar Eternos, eles querem apresentar Mutantes, eles querem apresentar Celestiais, eles querem apresentar entidades, eles querem apresentar multiverso, eles querem apresentar um monte de coisa nessa fase, e essa fase não conseguiu fazer absolutamente nada. E Pantera Negra tava mostrando que ia ser mais ou menos isso. Porque, pô, a gente ia ter que ver toda a questão ali do impacto que ia ter a morte do T'Challa em Wakanda. A gente ia ver como tá a relação de Wakanda com as outras nações do mundo, que é uma consequência direta do que aconteceu no final do primeiro filme. A gente ia ver um desenvolvimento de um novo Pantera Negra, que pelo menos no primeiro trailer a gente ainda não sabia quem era. A gente ia ver a forma como a mãe do Pantera ia estar liderando a nação. A gente ia ter a apresentação do Namor e do reino dele, e para completar, a Coração de Ferro ia ser apresentada nesse filme, que é uma personagem que na teoria é a sucessora do Homem de Ferro e que já tem uma série prevista para a fase 5. Então assim, é coisa pra caralho que esse filme ia ter que fazer, que ele ia ter que trabalhar, que ele ia ter que apresentar. E eu tava com medo por conta disso, porque eu olhava e falava, tá, esse filme ele tem potencial, só que ele pode não acertar em absolutamente nada. Ele pode ser uma catástrofe, assim como praticamente tudo que a gente teve no decorrer desse ano inteiro. E felizmente não foi isso. Apesar dele ter muita coisa que ele tá apresentando, que ele tá colocando, que ele tá construindo para o futuro do MCU, eu acho que ele é bem focado e todas essas tramas, todos esses elementos que são adicionados no filme giram em torno da morte do T'Challa. Não apenas da morte do T'Challa e as consequências disso, mas também as consequências da atitude dele no final do primeiro filme de expor Wakanda, de mostrar para o mundo quem Wakanda realmente é. Toda a tecnologia, toda a questão do Vibranium, os milagres que ele pode fazer, e isso gera um impacto muito grande, principalmente agora que o T'Challa morreu e o Wakanda não tem mais o Guardião, né? Não tem mais o Pantera Negra, tá passando por uns momentos meio instáveis, porque todo mundo cresceu o olho em cima de Wakanda. Diversas nações estão em busca do Vibranium e das tecnologias que ele pode fazer, principalmente para desenvolvimento bélico. E mostra que a Rainha Ramona, né, a mãe do T'Challa, que foi quem assumiu o trono após a morte do filho, não concorda muito com esse negócio de liberar Vibranium pro mundo. Ela não concorda tanto com essa atitude do T'Challa de expor Wakanda para as pessoas. Ele não confia nas outras sociedades. E o primeiro ato do filme foca muito nessa questão. A relação dela com os outros países e as atitudes que os outros países estão tomando por conta dessa obsessão pelo Vibranium, tentando forçar o Wakanda a compartilhar recursos em reuniões da ONU, mandando mercenários para bases de pesquisa wakanianas para roubar essa tecnologia, ou até mesmo começando a procurar ao redor de todo mundo resquícios de Vibranium que estejam além de Wakanda.
O que gera toda essa treta do Namor. Era uma coisa que eu tava preocupado, eu não sabia como iam colocar essa questão do Namor, até porque é um personagem que eu vi muito pouco. Eu conheci ele mais de nome, assim, de alguns memes, pessoal falando que ele é o Aquaman da Marvel. O pouco contato que eu tive com o Namor foi lendo O Demônio da Garrafa, que é uma HQ do Homem de Ferro, e lá tem uma parte ali que o Namor aparece, que ele tá puto com os militares que estão testando arma no oceano, e eu ficava, tá, como que vão colocar esse cara ligado a Wakanda? Como vão trabalhar uma guerra entre Wakanda e o povo do Namor, que na HQ Atlântida aqui mudaram o nome do reino dele. E teve essa mudança que eu achei muito legal, que colocou o reino do Namor construído através também do Vibranium. Então, a partir do momento em que as outras nações começam a procurar por Vibranium ao redor do mundo, e eles até conseguem achar alguns pontos de Vibranium no oceano, Talocan, que é o reino do Namor, começa a ficar em risco. Começa a gerar um risco daquele reino perdido, aquele reino que nunca teve contato direito com a sociedade, ser exposto para o mundo da mesma forma como o Wakanda foi. E para evitar riscos, o Namor ele já começa a mobilizar o exército dele, mobilizar o povo dele para uma guerra para atacar a humanidade antes que eles sejam atacados. E para isso eles querem uma aliança com Wakanda, que é o outro reino que também é desenvolvido em cima do Vibranium, que não teria interesse nos recursos que Talocan tem e que estava correndo o mesmo risco que eles. E eu acho que o desenvolvimento de tudo isso é muito bom, porque conversa não só com as consequências do T'Challa ter aberto as fronteiras de Wakanda para todo mundo, expondo o que Wakanda realmente é, né, todos os milagres que aquela nação tem. Isso gera um impacto não só para o reino, não só para o mundo, porque todo mundo começa a querer esses recursos, querer essas tecnologias, mas também gera impacto para algo que a gente sequer sabia que existia e que agora foi trazido com um contexto muito legal. E todo esse contexto serve muito bem para desenvolver a personagem da Shuri, que é a protagonista, agora é a nova Pantera Negra, e ela, começando a pesquisar, ela é muito obcecada no negócio de trazer a Erva Coração de volta, que era a única coisa que ela pensava que era capaz de salvar o irmão dela, e ela continua presa nessa pesquisa em tentar revitalizar a Erva, já que tudo foi destruído pelo Killmonger lá no primeiro filme, e ela não consegue muito sair, ela tá presa nesse luto, ela tá presa nessa culpa. E que agora ela não tá só presa nesse luto, como ela tá com toda aquela pressão de Wakanda, porque ela tá quase entrando em guerra com o mundo inteiro que tá querendo o Vibranium e um reino que tá ameaçando atacar o Wakanda se o Wakanda não se tornar aliado deles. E que, para piorar, é tão poderoso quanto o Wakanda. E eu acho que a Shuri ela tem um desenvolvimento muito legal, né? A relação dela com o Namor, como ela vai vendo todas as questões de próprio Wakanda e como ela vai vendo as questões de Talocan, como ela vai vendo a origem daquele reino, como ela convive por um período ali junto do Namor, conhece as histórias, conhece os costumes, visita Talocan, né, com a ajuda do Namor ali. São partes muito boas e como isso meio que vai moldando um pouco as questões da Shuri. Tem algumas partes que eu não gosto tanto? Tem, principalmente lá para a reta final. Eu acho que tem um desenvolvimento da Shuri que chega a ser até meio corrido, o que é engraçado, visto que o filme tem 3 horas. Boa parte do filme é mais lenta, tenta desenvolver as coisas com calma, apresentar tudo ali bem lentamente para o espectador conseguir pegar tudo, e chega lá na reta final, ele pisa no acelerador com tudo que ele tem. Mas ainda assim, eu acho que o charme do filme não é a Shuri, mas sim o Namor. É o Namor e toda aquela mitologia de Talocan. O Namor, cara, é um personagem assim, eu cagava pra ele. Ah, existe o Namor, foda-se. E eu não tava botando muita moral no personagem quando falaram, nossa, ele vai ser o vilão de Pantera Negra 2. Só que puta que pariu, o cara é legal. O cara é muito bem desenvolvido, ele é muito bem construído. A relação dele com o reino, né, a preocupação que ele tem com a humanidade talvez invadir Talocan, é muito compreensível as atitudes que ele vai tomando no decorrer do filme, né, esse negócio de atacar antes que sejam atacados, é muito bem construído, é muito bem apresentado. A origem dos Talocan também é muito bem construída ali, também baseada na questão de uma erva que foi colhida
próximo a Vibranium, e como, querendo ou não, toda essa questão de Talocan e a origem de Talocan é o que traz de volta a figura do Pantera Negra, traz de volta o protetor de Wakanda. É um desenvolvimento que eu achei bem legal. A relação dele com a Shuri também, como eu já falei, é muito boa. A forma como os dois interagem ali no decorrer do filme, eu gostei bastante. E eu acho que o Namor também, ele consegue proporcionar cenas de ação que são muito boas. Porque o Namor, ele tem aquele negócio das asas no tornozelo, né? E eu acho que fizeram uma sacada muito legal com ele ali, daquele negócio dele meio que patinar no ar. Então acaba que todas as cenas de luta do Namor empolgam bastante ali. Ele desviando das naves, ele desviando de tiro, ele rasgando a nave com a lança, enquanto ele... Parece que ele vai dando pulos no ar, né? É muito legal, é muito da hora. E aproveitando que a gente tá falando das lutas, né? Os efeitos especiais do filme também estão muito bons. Pelo menos considerando a qualidade dos efeitos especiais no decorrer de toda a fase 4. Eu não sei se é porque eu vi o filme em 3D no cinema, mas eu gostei bastante do desempenho que teve a computação gráfica, todas as cenas de luta. Tinha momentos em que alternava bastante. Tinha momentos que tava assim lindo, todos os efeitos, toda a ambientação, algumas partes ali, quando a Shuri visita Talocan, é muito bonito ali. E tem momentos que dá uns cortes assim, você fala, puta que pariu, que negócio horroroso. Como por exemplo, em própria Talocan mesmo, que eu falei, nossa, tem momentos aqui que é lindo, mas quando ele dá um close na cara dos personagens, dá um close na cara da Shuri, dá um close na cara do Namor, você vê ali o chroma key gritando. Ou na própria luta final mesmo, que tem vários momentos ali que peca bastante essa questão dos efeitos especiais e é meio incômodo. Mas considerando que a gente saiu de Thor 4, Miss Marvel e She-Hulk pra Pantera Negra Wakanda Forever, Wakanda Forever tem um salto significativo no CGI. Agora, uma coisa que eu gostei muito no filme envolvendo a história dele e a forma como a história ela vai avançando é como ela vai se desenvolvendo, ela vai se trabalhando, ela vai avançando ali, mas ela não completa tudo que ela coloca desde o começo. Como ela ainda deixa pontas soltas para ser trabalhado depois. Isso é uma coisa que, nossa, eu tava com tanta falta dentro do MCU. Cara, eu acho que eu não vejo isso desde Falcão Soldado Invernal e Loki. Porque parece que depois dessas, todas as séries tentaram ser algo mais fechadas nela mesma e que do nada, ali na cena pós-créditos, você tinha alguma informação que era completamente jogada apenas para existir um gancho para uma provável sequência. A gente teve a questão do Doutor Estranho ser possuído pelo Darkhold, a gente teve a questão ali dos anéis do Shang-Chi estarem enviando um sinal lá pra puta que pariu. A gente teve no Miss Marvel a questão da Kamala e da Carol trocarem de lugar, porque sim, são informações assim que parecem que estão totalmente avulsas e não tem nada a ver com aquela história que você acabou de acompanhar. E ao invés de se forçar em uma cena pós-créditos barata, como todos esses, apenas para falar, ó, tem coisas para ser desenvolvida depois, Pantera Negra, ele deixa pontas soltas na própria trama para ser desenvolvido em coisas futuras. Como eu falei no começo do vídeo, o trailer mostrava que o filme teria muitas coisas e nem tudo que estava ali no trailer foi 100% desenvolvido no decorrer do filme. E a principal delas é a relação de Wakanda com o resto do mundo. O filme ele acaba se focando muito na guerra de Wakanda contra Talocan e o desenvolvimento da Shuri como Pantera Negra e deixa de lado essa questão que já estava sendo desenvolvida e que tem bastante cena isolada relacionada a isso, principalmente envolvendo o Ross, que era um personagem que aparecia bastante ali no primeiro filme do Pantera Negra, e aqui ele volta para ajudar em algumas coisas e mostra que ele não é muito bem visto por conta dessa relação em querer ajudar o Wakanda, de ser mais fiel ao Wakanda, e quem tá junto dele é a Valentina, é a Madame Hydra, que está já encabeçando toda aquela questão de uma futura invasão a Wakanda. Isso não é cena pós-créditos, isso é o meio do filme. Isso é coisas ali que são cenas jogadas no meio do filme e que você vai vendo esse desenvolvimento. E o próprio final do filme é deixando isso mais evidente. Ó, vai ter uma guerra envolvendo Wakanda e o resto do mundo que tá querendo os recursos. Porque ali no final do filme, né, o reino do Namor, ele tá questionando por que eles se ajoelharam perante Wakanda, né, por que eles deixaram Wakanda fazer aquela promessa que protegeria Talocan se houvesse uma invasão humana. E o Namor fala, ó, porque o Wakanda vai ser os primeiros
a serem atacados, porque o Wakanda tomou toda a culpa dos ataques que a gente fez à humanidade. E a gente se ajoelhando a eles, na hora que eles forem atacados, eles vão pedir ajuda pra gente, e aí a gente brilha. Porque o objetivo do Namor no decorrer do filme todo era declarar uma guerra contra o resto da humanidade aliado ao Wakanda. Se o Wakanda for atacada, o único aliado deles é Talocan, então o objetivo do Namor vai estar completo de qualquer forma. Isso é um desenvolvimento do filme que eu achei muito legal. Eu achei realmente bem interessante. E não é como se a guerra entre Talocan e Wakanda tivesse sido inútil, porque serviu para desenvolver e estabelecer a Shuri como a nova Pantera Negra, como a rainha de Wakanda agora. Eu acho que as únicas coisas no filme inteiro que eu pessoalmente não gostei, não me agradaram tanto, foi primeiro o humor do filme, que é padrão Marvel já tem esse costume de ter um monte de piadinha idiota perdida em diversos momentos do filme, mas aqui, como ele é um filme que em boa parte dele tenta se levar mais a sério, tenta ser algo mais dramático, as partes que tem muita piada ficam muito avulsa e usam pra fazer essas piadas muito a Okoye, é uma personagem que assim não funciona muito como alívio cômico. E uma das personagens que colocam como alívio cômico, que é uma das questões que estava ali no trailer e eu comentei nada sobre ela, é Iron Heart, né, a Coração de Ferro. E é uma personagem que boa parte dela só serve como alívio cômico e é uma personagem que tá jogada no filme. Assim, ela não foi nada bem apresentada, tipo, ela tá ali, mas eu não sei direito quem é ela, quais são os objetivos dela, pra que ela vai servir, por que ela tava construindo a porra de uma armadura. O que falam dela? Ela é um prodígio, né? É um prodígio que construiu um sensor de vibranium que acabou parando na mão da CIA e o Namor tá atrás dela por conta disso. Tipo, tá o Namor e o Wakanda atrás da menina e ela nem sabe do porquê, né? Ela nem sabia que o detector foi parar na mão da CIA. Ela se mete no meio dessa guerra, se alia ao Wakanda. Cara, nem ela sabe direito o que ela tá fazendo ali. Ela falou, a rainha me salvou. A rainha salvou a minha vida. Então eu vou ajudar o Wakanda nessa treta toda. Eu vou construir uma armadura do Homem de Ferro, vou dar tiro em Homem-Peixe. Motivações, cara. Motivações. Então assim, a Iron Heart é uma personagem que tá muito perdida e eu, sinceramente, não faço ideia do que esperar pra série dela. É bem provável que essa questão da guerra de Wakanda fique pra série da Iron Heart mesmo, porque a Shuri fica com a armadura que a Coração de Ferro construiu. Ela não deixa a Coração de Ferro levar a armadura, porque até a tecnologia ucraniana, ela é muito nova, ela é responsável, ela não vou deixar essa merda na tua mão. Então é bem provável que para acontecer a série da Iron Heart, precise acontecer algo em Wakanda que faça ela voltar para Wakanda, que faça ela recuperar a armadura, e aí ela agir. Então, tipo, sei lá, eu tô empolgado pra ver essa questão da relação de Wakanda com o resto do mundo, mas se for em Iron Heart, eu tenho meus receios. E pra finalizar, nós temos a questão do filho do T'Challa, que é revelado ali no final do filme, e, cara, eu vi bastante gente falando disso, e, cara, eu gostei da apresentação do filho dele. Eu acho que ter o filho do T'Challa ali escondido, longe de toda essa questão da família real, né, a Nakia afastada de Wakanda, era uma coisa que, assim, a Nakia estava afastada de Wakanda desde a Guerra do Thanos. Ela não apareceu ali em Guerra Infinita, ela não apareceu em Ultimato, ela não tinha contato com Wakanda, ela não apareceu pro funeral do T'Challa. Então, tipo, era bem provável que já ia colocar um motivo pra tudo isso lá pra reta final. E o motivo era que ela teve um filho com o T'Challa. E o T'Challa queria afastar o filho dele de todas essas questões de Wakanda. Então eu acho que a apresentação do filho dele foi bem colocada, diferente de, por exemplo, a questão da Love em Thor Love and Thunder e a questão do filho do Hulk, que eu já nem lembro o nome, eu tô chamando ele só de Calvão de Cria, foda-se. Então, tipo, eu acho que essa questão foi melhor colocada do que esses outros dois. O que eu acho que acaba ferrando um pouco isso
é que é o terceiro seguido. Pô, a gente teve a Love, a gente teve o Calvão de Cria e agora a gente tem o filho do T'Challa, um atrás do outro, parece até que é piada. Por mais que eu acho que eu me entendo mais ou menos ali o que talvez a Marvel esteja querendo fazer, ela não só está estabelecendo os personagens que vão assumir o manto dos heróis, dos Vingadores por hora, mas também está tentando colocar personagens para já assumir depois, numa fase, sei lá, 9, né? Já vai ter gente ali pra assumir o manto de alguns personagens. Por exemplo, o Pantera Negra, né? A gente tem a Shuri agora na família real. Se a Shuri morresse, não ia ter mais ninguém. Agora a gente tem alguém. A gente tem o filho do T'Challa. Se o Thor sair, a gente não teria quem assumir o manto ali. Agora a gente tem a Love. Ainda assim, uma atitude meio esquisita, porque, tipo, é um atrás do outro, cara, chega a ser até absurdo. Daqui a pouco os Vingadores estão fazendo uma creche afiliada ali, porque tem a filha do Homem de Ferro, tem a filha do Thor, tem o filho do Pantera Negra, vai aparecer quem daqui a pouco? Isso que a gente não sabe que idade tem o filho do Hulk, né? Porque parece ter uns 17 ali, mas o Hulk é esquisito, daqui a pouco o moleque tem 5 anos, a gente não sabe. Então pra mim o maior problema dessa questão do filho do Pantera Negra é isso, é o terceiro seguido. Não teve um intervalo assim pra apresentar as crianças, tá apresentando criança atrás de criança, chega a ser até absurdo. Mas foi uma apresentação que eu pessoalmente achei boa. E sinceramente eu acho que foi a melhor cena pós-créditos que a gente teve na fase 4 quase que inteira. Foi algo mais simples, algo não tão ambicioso, que tinha mais um foco dramático ali, né? Tinha mais um foco de, sei lá, um alívio pra Shuri. Pra Shuri ver que ela ainda tinha família. Que a Shuri, tipo, pensava que perdeu todo mundo, mas ainda tem gente ali pra ela se preocupar. Ela tem um sobrinho ali que é importante pra ela agora. É a família que restou, né? É algo que eu acho que foi muito mais pessoal para a personagem do que para ser um grande impacto, para ser um choque dentro do MCU, para ser uma grande mudança para o desenvolvimento que vai ter a partir da fase 5. Não, é algo mais próprio ali do filme. E isso eu achei muito legal. Assim, eu não acho que Wakanda Forever tenha sido a melhor coisa da fase 4. Longe disso, ainda tem seus problemas, mas foi uma das melhores obras que teve durante essa fase inteira. Eram 3 horas de filme praticamente, eu não vi essas 3 horas passando. Eu não senti que o filme tava cansativo, eu não senti que o filme tava arrastado, eu só senti que, tipo, ali a reta final deram uma rushada leve, mas ainda assim, nossa, eu achei um ótimo filme. Um ótimo filme. Acabou valendo a pena a sequência de catástrofe que a gente teve nos últimos meses. Acabou valendo um pouco por Pantera Negra. Mas enfim, é isso que eu achei de Wakanda Forever. Comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês já viram, o que vocês esperam agora para a fase 5 em fevereiro com Quantumania, que é o próximo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!